Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dor Sacato e eu sou médico otorrinolaringologista. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia das amígdalas, uma das cirurgias mais feitas pelo seu otorrino, seja em adultos ou na faixa etária pediátrica. Você deve conhecer alguém que já tenha realizado esse procedimento, mas será que você sabe o porquê dessa pessoa ter feito? Então, a amidalectomia tem variadas indicações. Vamos ver algumas. Tradicionalmente, o mais comum está associado à amidalite de repetição, o que ocasiona o uso frequente de antibióticos e também levando a uma elevada taxa de absentismo escolar e profissional. Após esgotar todas as opções conservadoras, e aqui entram até algumas vacinas que já existem no mercado e algumas mudanças de hábito, a decisão de quando operar deverá ser discutida. No adulto pelo otorrino e na criança é sempre interessante a discussão entre os dois médicos harmonizados, ou seja, o consenso entre o pediatra e o otorrino, fazendo com que a decisão conjunta entre esses dois profissionais seja muito mais assertiva para o paciente. Além das infecções de garganta, outra indicação seria se essas infecções estivessem levando a complicações, como no caso de um abscesso. Outra indicação cada vez mais frequente para se considerar a cirurgia das amígdalas é a chamada amidalite caseosa. Nesses casos, as amígdalas não são fonte de infecções de repetição, mas ocorre a formação de cásios na superfície das amígdalas, aquelas bolinhas brancas. Se você não sabe o que é cásio, assista a um vídeo que foi realizado anteriormente. Nesses casos, a opção cirúrgica deve levar em conta o binômio entre o incômodo pessoal e social que essa situação acarreta, com os riscos de uma cirurgia numa situação que não é, na prática, uma doença. Também podemos indicar no caso de amígdalas grandes, que promovem a obstrução da própria respiração e contribuem para o ressonar, viu que baita palavra bonita pro ronco, e que podem ser causa, às vezes, de apneia do sono, podendo, no caso das crianças, os pais presenciarem períodos em que a criança para de respirar momentaneamente, ou aqueles com sono muito agitado. A criança fica dando zerinhos na cama e que muitas vezes podem estar ligados à adenoide conjuntamente. Assim, nos casos das crianças, juntamente com as amígdalas, pode-se também fazer a retirada da adenoide, aquela carninha esponjosa, caso esteja também clinicamente indicada. Então, se o paciente também tem sintomas das adenoides, já se aproveita o mesmo tempo cirúrgico e tira também, o que leva o nome de adenoamidalectomia. Isso tudo definido nas consultas pré-operatórias e, claro, conversando com o paciente e com a sua família. Mais uma indicação seria no caso da assimetria no tamanho das amígdalas, ou seja, amígdalas de tamanhos diferentes. Nessa situação, pode-se pensar em algumas patologias, onde é necessário enviar após o procedimento elas para análise a ser realizado pelo patologista para diagnóstico. Gostaria de lembrar que a amidalectomia só pode ser realizada após as avaliações cuidadosas de um otorrinolaringologista de sua confiança. Afinal, a cirurgia nunca deve ser a primeira opção de abordagem. Assim, antes de cogitar a retirada das amígdalas, é necessário avaliar se há tratamentos clínicos que ainda podem ser realizados através de medicações e condutas preventivas. E caso não haja sucesso com esses tratamentos e se encaixe nas indicações que conversamos há pouco, o procedimento cirúrgico deve ser realizado. A retirada das amígdalas é um procedimento seguro e considerado de baixo risco, mas que, como qualquer outra cirurgia, podem haver algumas complicações, que no caso da amidalectomia seria principalmente sangramento e a dor, além dos outros riscos relacionados à anestesia geral. Claro que há outros, mas isso sempre será muito bem explanado pelo seu otorrino. Mas e como é feita a amidalectomia? Bom, com relação ao procedimento, a preparação para a amidalectomia é feita com jejum a ser definido pelo anestesista, mas que gira em torno de mais ou menos 6 a 8 horas. A consulta pré-anestésica é muito importante, uma vez que o paciente será submetido à anestesia geral.
Depois, o paciente é deitado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e fazemos uma leve hiperextensão cervical para uma melhor visão das amígdalas. Introduzimos um abridor de boca. Aqui geralmente me perguntam se desloca ou não a mandíbula. Bom, isso pode acontecer, mas não é rotina. E aí se inicia o procedimento, que pode ser a frio ou a quente. Que o que diferencia basicamente uma da outra é se a gente vai ou não usar o bisturi elétrico. Os dois tipos têm seus prós e contras, que o cirurgião irá levar em conta na hora da escolha da técnica. Atualmente, com os avanços tecnológicos e o surgimento de novas ferramentas, tem se permitido melhorar o perfil de segurança dessa cirurgia, bem como diminuir as taxas de complicações pós-operatórias. Com relação ao tempo de cirurgia, varia um pouco de cirurgião para cirurgião, bem como de hospital para hospital, mas gira em torno de mais ou menos 1 hora. Após o procedimento, o paciente precisa ser internado algumas horas até recuperar-se totalmente e após alguns parâmetros que vamos avaliando no decorrer de algumas horas, está liberado para voltar e se recuperar em casa. Ou seja, geralmente o paciente vai embora no mesmo dia. No entanto, em alguns casos, pode ser recomendado que o paciente permaneça internado por 24 horas. Já o pós-operatório, ou o tempo de recuperação dessa cirurgia costuma variar de 10 a 14 dias e é um pouco mais tranquilo nas crianças do que nos adultos, pois normalmente as crianças apresentam quadros de dores mais leves e retornam à alimentação mais precocemente do que os adultos. Toda cirurgia, seja qual for, envolve risco. Isso é um fato que não podemos negar. Entretanto, com o planejamento adequado, com exames pré-operatórios, avaliações médicas, com indicações precisas e recomendações sendo seguidas à riscas, os riscos são minimizados ao máximo e os benefícios também. Caso tenha alguma dúvida, me pergunte, te responderei com o maior prazer. Muito obrigado pela sua atenção.